Olá, seja bem-vindo a mais essa transmissão. Como é que foi o seu feriado? Como é que foi o seu dia? Você parou e buscou a presença de Deus em algum desses momentos? Que você possa chegar ao final desse dia com um coração grato, com motivos para apresentar diante de Deus e celebrarmos juntos neste momento ao Deus Todo-Poderoso, ao Rei dos Reis que governa todas as coisas. Você pode compartilhar motivos de oração. E nós estaremos orando neste culto, mas neste momento eu queria que você apresentasse o seu coração diante de Deus, para que o Senhor tivesse liberdade através do Espírito Santo para ministrar a sua vida. Vamos orar? Pai, obrigado por esse tempo onde nós estamos reunidos para exaltar o teu santo nome. Receba, Deus, o louvor e a adoração do nosso coração, de pessoas limitadas que somos, mas que o nosso desejo é adorar ao Senhor com tudo que temos e somos. Por isso nós clamamos, fale conosco nesse tempo, em nome de Jesus. Amém.
Quais são os motivos que você precisa apresentar diante do Senhor neste dia, nessa transmissão? Talvez você já tenha compartilhado aí algumas das suas lutas, algumas das suas batalhas, mas eu queria que nesse momento, você aí onde está, começasse a falar com Deus e a colocar motivos. A palavra do Senhor diz que o Senhor está atento ao clamor do seu povo. E se hoje estamos aqui, Deus deseja de alguma forma dar uma resposta às preocupações do nosso coração. Vamos orar? Pai, visita mente o coração dos teus filhos neste momento. Aqueles que apresentam nesta hora, Pai, os seus motivos diante do Senhor. Eu clamo para que a tua vontade seja realizada e cumprida, Deus. Que o Senhor possa visitar cada coração, Deus, e eles possam se encher da tua presença e da convicção de que o Senhor está agindo. Obrigado, Deus, por podermos confiar no Senhor e oramos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Jesus, quero declarar teu nome
sobre toda mente e coração. Pois sei que existe paz em tua presença, clamo Jesus. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Declaro que é esperança e liberdade, clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão, ansiedade e medo, saio agora, clamo Jesus. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão, ansiedade e medo, saio agora, clamo Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus.
sobre sua família, ame o santo nome, Jesus. Nós vamos meditar na palavra de Deus, nós vamos mergulhar na palavra do Senhor para que o Senhor ministre ao nosso coração e Ele possa falar de uma forma muito especial a mim e a você. O Senhor Jesus, no momento em que Ele prega o Sermão do Monte, Ele traz alguns ensinamentos práticos para a nossa vida a respeito das preocupações da vida, aquelas preocupações mais comuns de um ser humano e que fazem parte da nossa rotina. Ele começa a nos ensinar a ver para a nossa vida e encontrar um propósito para viver. Ele vai nos ensinar a como nos reconciliar com outras pessoas. Ele irá também nos ensinar a não reagir ou como reagir ao mal que muitas vezes é feito a nós, mas ele também vai nos ensinar a nos relacionar com os bens materiais e com as ansiedades que vêm, às vezes, assolar o nosso coração, e isso nos atrapalha, porque às vezes nós perdemos o foco do nosso jeito de viver a vida. E ele também vai nos ensinar que eu e você, nós temos de aprender a não viver ansiosos, com as preocupações, ao ponto disso roubar a paz do nosso coração. E existem duas dimensões, duas razões, porque eu e você, nós não devemos ceder às preocupações ou até mesmo à ansiedade. A primeira razão é uma razão muito prática, porque a preocupação é uma perda de energia, é um investimento de tempo desnecessário, às vezes em coisas que nem mesmo virão a acontecer. A maioria das nossas preocupações estão vinculadas com o futuro. Você já parou para pensar nisso? Agora existe uma segunda razão, além da prática, que é a dimensão teológica. A preocupação reflete de uma forma muito verdadeira onde está colocada a minha fé e a sua fé. Nenhum outro Deus cuidará de mim e de você, além do Deus verdadeiro. Porque Ele é Deus que ama, Ele é Deus que se relaciona e Ele é Deus que deseja fazer isso, fazer parte da nossa vida. Algumas pessoas vivem a vida carregando fardos pesadíssimos por conta da ansiedade, por conta de sentimentos de preocupação que muitas vezes nem se tornam reais e verdadeiros. Tudo o que Deus diz acontece. Tudo que acontece, Deus, o Senhor, Ele está sabendo. Ele é o Senhor da história. E todos nós, quando aprendemos a confiar, a esperar no Senhor, irá acontecer. E isso vai trazer uma lição prática para a minha vida e para a sua vida, que nós não devemos carregar tantos problemas, nos deixar levar por muitos problemas. Tem uma frase que eu gosto demais que diz que muitos não vivem o presente, mas sempre os possíveis futuros. Vou repetir. Muitos não vivem o presente, mas sempre os possíveis futuros. E isso tem a ver com a ansiedade, quando ela toma conta do nosso coração, quando ele bate à porta da nossa alma. Por isso que essa mensagem eu desejo que de alguma forma ela possa falar ao seu coração e mexer aí com o seu jeito de viver a vida. Se você é uma pessoa que nunca sofreu de ansiedade, você pode desligar aí, você pode desconectar, mas se em algum momento você já sofreu por causa de ansiedade, essa mensagem será ministrada ao seu coração. Algumas pessoas, elas entendem que ser adultos é viver uma vida de ansiedade, viver uma vida de preocupação. Será que é verdadeiramente assim?
Será que ser adulto responsável precisa gerar ansiedade dentro do nosso coração? Talvez a maior lição que você possa aprender na noite de hoje, nesta mensagem, é você aprender a confiar em Deus. Aprender a confiar no Senhor. Aprender a confiar ao ponto de nós vivermos a nossa vida livres de toda ansiedade. Viver a nossa vida longe daquilo que rouba a alegria e o nosso jeito de viver baseado nas Escrituras Sagradas. Por isso eu quero convidar você a acompanhar essa leitura lá em Mateus, no capítulo 6, nós vamos ler a partir do verso 25. E a palavra do Senhor ela vai nos ensinar dizendo, portanto eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Elas não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem tecem, contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã ela lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás destas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Que Deus, o Senhor, abençoe a leitura dessa palavra e elas sejam aplicadas, essa palavra seja aplicada ao meu e ao seu coração. Jesus ele está ensinando ali no Sermão do Monte aos judeus que ouviram e eles entenderam a mensagem que estava sendo ensinada, porque na verdade aqueles rabinos eles ensinavam nos seus ensinamentos e nos seus discipulados a prudência, a serenidade, a confiança na providência do Deus Todo-Poderoso. E por isso aquela mensagem estava encontrando um lugar no coração daqueles que a ouviam. E é diante desse cenário que eu queria convidar você a aprender alguns ensinamentos, algumas lições práticas para que eu e você nós possamos colocar no nosso dia a dia, no nosso jeito de viver. E a primeira lição é que nós devemos confiar no Deus que é o doador da vida. Esse mesmo Deus que nos presenteou com a vida, nós temos de aprender a confiar que Ele nos dará tudo aquilo que nós necessitamos para viver. Por isso que lá no verso 25, o Senhor Jesus ele vai dizer, ora, portanto eu digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Não existe nada maior ou mais importante do que a vida que o Senhor ele nos deu. Ele é aquele que dá a vida, mas é aquele que se importa e deseja participar dessa vida. Por isso que ao enviar Cristo Jesus, Ele está reconciliando o homem com Deus e dando a oportunidade de que esse relacionamento ele acontecesse de uma forma mais intensa. Por isso que aquela separação que existia por causa do pecado foi retirada. E nós temos o livre acesso ao trono do Deus Todo-Poderoso para nos apresentarmos, abrindo o nosso coração e mais do que isso, onde esse próprio Deus irá forjar em mim e a você um nível de relacionamento em que nós aprendemos a confiar no Senhor. No Antigo Testamento, os Salmos irão nos ensinar que Deus, o Senhor, Ele nos conhecia antes mesmo de sermos formados.
Os Salmos ele irá nos ensinar que Deus ele é grande demais e tem o controle de todas as coisas, e Ele não será aquele que falhará comigo ou com você. No Salmo 139, a partir do verso 7, a palavra do Senhor vai dizer: para onde poderia eu escapar do Teu Espírito? Para onde eu poderia fugir da Tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, ali também o Senhor estará. Queridos, essa palavra, ela revela um Deus poderoso, ela revela um Deus soberano e um Deus que cuida de nós, e nós vamos aprender a depositar a nossa esperança e a nossa fé nesse Senhor, para que as preocupações da vida, do nosso dia a dia, não roubem a alegria do nosso coração. As dificuldades e lutas que enfrentamos não podem alterar a manifestação do poder de Deus sobre a nossa vida. Não adianta nos preocuparmos ao ponto de perdermos o sono. A nossa geração vive o mal da ansiedade, da depressão, da síndrome do pânico, e isso às vezes tem a ver com o excesso de futuro. E o melhor remédio ou antídoto para isso é nós desenvolvermos a confiança e a fé no nosso Senhor. Capítulo 6, verso 27, o Senhor vai dizer: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Você já parou para refletir sobre esse verso 27? Por mais ansioso que você esteja ou preocupado, você não pode mudar, acrescentar ou tirar uma hora que seja da sua vida. Mas nessa hora você pode aprender a confiar e a exercitar o seu relacionamento com o Senhor, para desenvolver um relacionamento que vai te ajudar nos momentos em que você for tentado a se deixar levar pelas preocupações da vida. Orar e não se preocupar, entregar para descansar. Eu vou repetir: orar e não se preocupar, entregar para descansar. Isso é confiar em Deus. Isso é depositar no Senhor a nossa confiança e a nossa esperança. E nós estaremos fazendo isso, aquilo que nos recomenda, aquilo que nos ensina a palavra de Deus lá em 1 Pedro, no capítulo 5, no verso 7. A palavra do Senhor vai dizer: olha, lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Você decide fazer isso, lançar sobre o Senhor a sua ansiedade. Talvez hoje, ao encerrar essa mensagem, você vai pegar aí o teu celular num bloco de notas ou um papel e uma caneta, e você vai fazer uma lista de ansiedades, uma lista de preocupações que tenham roubado a paz do teu coração, para que essa lista seja apresentada, lançada sobre o Senhor, para que você possa ver Deus agindo nos detalhes que têm perturbado a sua mente e o seu coração. Não só o Senhor Jesus aí, mas lá em Filipenses também, Paulo, ao escrever, ele vai colocar em prática esse mesmo princípio que eu e você precisamos aprender a crer. Ele vai dizer: olha, não sejam ansiosos por coisa alguma, mas antes de tudo, pela oração e súplica e com ações ou ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Quando nós falamos dos nossos problemas ao Senhor, quando nós abrimos aquilo que tem perturbado a nossa mente e coração, Deus ele nos visita com o seu poder e Ele guarda o nosso coração na presença de Cristo Jesus. Que tal você escolher viver dessa forma, lançando sobre o Senhor sim a sua ansiedade, mas fazendo com que todo esse sentimento que às vezes perturba você, ele seja depositado através da fé
em Cristo Jesus. Existe uma frase escrita por um rabino que diz: não se preocupe com os problemas do amanhã, porque você não sabe o que acontecerá hoje. Talvez amanhã você não esteja vivo e você terá se preocupado com um mundo que você não viveu. Depositar ansiedade por causa do futuro é nós sofrermos por algo que não aconteceu e que talvez nem venha a acontecer. Experiências que podem gerar frustrações dentro do nosso coração, que podem nos entristecer, que podem nos levar à desesperança, que podem nos levar a uma vida de dúvidas, porque nós não tivemos uma resposta imediata como queremos ou quanto imaginamos. E de repente o nosso coração, ele começa a ser contaminado com a enfermidade chamada ansiedade. Você já parou para pensar em quais situações da sua vida, ou talvez em quais áreas da sua vida, você não tem permitido que o poder do Espírito Santo de Deus, do soberano Senhor, ele chegue e seja Senhor dessas áreas? Às vezes existem áreas na nossa vida que nós temos dificuldades de apresentá-las diante do Senhor. Talvez porque nós gostamos do controle ou da sensação de termos o controle, ou às vezes porque nós não permitimos que Deus mude, mesmo com a sensação de que aquilo não é vontade do Senhor. O desafio de Deus para a minha vida e para a sua é que nós aprendamos a abrir todos os aposentos do nosso coração para que Deus, o Senhor, Ele venha e reine com o seu poder soberano e nós nos livraremos de toda a ansiedade. E aí eu e você, nós vamos estar aprendendo a depender ainda mais desse Deus que é soberano e poderoso. E mesmo quando as situações não forem favoráveis ou adversas, nós vamos aprender a confiar e agradecer, porque Deus é vivo e eu confio que a vontade dEle é a melhor para a minha vida. Além de nós crermos, e devemos confiar naquele Deus que é o doador da vida, nós também, ao olhar para esse texto, devemos confiar no Deus que é provedor. O Deus que provê as necessidades desde as aves do campo, as aves dos céus. Ele é aquele que também cuidará da minha vida, da sua vida, ou seja, das nossas necessidades. O verso 26, palavra do Senhor, ela vai dizer: observem as aves do céu, não semeiam e nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimentam. Não tem vocês muito maior valor do que elas? Você já parou para refletir a respeito do valor que você tem diante de Deus? Às vezes pessoas que passam por muitas lutas ou que são acometidas pela ansiedade, que são acometidas talvez pelo excesso de futuro, acabam por esquecer o valor que tem diante de Deus. Você foi criado por Deus ou criada por Deus, a imagem e a semelhança do Senhor. Existem características do Deus soberano dentro do seu coração. Essas características que vão nos ensinar a exercitar a nossa fé e amarmos uns aos outros da forma como o Senhor, Ele deseja. Queridos, à medida que nós entendemos o valor que temos, nós começamos a crer e a confiar na bondade de Deus, no amor do Senhor para com a nossa vida. Tem pessoas que passam por muitas dificuldades, na área financeira, e pessoas que pensam: poxa vida, se um dia eu ficar rico ou eu ter mais posses, eu não terei preocupação. Ter ou não ter posses não vai determinar que eu tenha dificuldades ou problemas ou não. Mas os problemas, quando vêm a mim, eu posso escolher me tornar uma pessoa ansiosa ou não. Ou seja, a minha relação, a minha atitude com as adversidades da vida irá determinar que eu escolho viver confiando que Deus é Senhor, provedor e que Ele é capaz de prover tudo aquilo que necessitamos, ou vivermos simplesmente baseados na ansiedade que consome a nossa vida, o nosso tempo, a alegria do nosso coração e a nossa alma. Quem não tem dificuldades na vida parou de viver.
mas a forma como nós reagimos diante dessa dificuldade fará toda a diferença na minha e na sua vida. Por isso você precisa aprender a crer que você tem um valor especial e único diante da presença de Deus, ao ponto de o próprio Senhor entregar o seu Filho amado para morrer em seu lugar. Nós temos que aprender a olhar para a nossa vida e a exercitar a nossa fé no Senhor. Jamais em toda a minha vida eu vi um leão levar cargas, um elefante preocupado com a comida, e todos se alimentam. Se eles que foram criados para servir ao homem vivem sem preocupações, quanto mais eu que fui criado para servir ao Criador. Essa frase reflete um pouco daquilo que acontece na natureza, mas reflete também o amor de Deus para com a minha vida e para com a sua vida. Se Deus, o Senhor, Ele é bondoso para com as flores do campo, quanto mais bondoso será para com a minha vida e para com a sua vida, para a vida dos seus filhos, daqueles que Ele ama. O verso 28 vai dizer: por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem, contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá, muito mais a vocês, homem de pequena fé. Deus tem cuidado de você. Deus tem sustentado você. Talvez não do jeito que você queria, mas eu queria que você soubesse que o Senhor, Ele jamais irá falhar com você, porque você é precioso, você é preciosa aos olhos de Deus. Romanos 8:31 vai dizer: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por nós, por todos nós, como não nos dará com Ele de graça todas as coisas? A prova do amor de Deus, revelada através de Cristo Jesus, como um Deus que tem cuidado de nós. Por que às vezes o meu coração e o seu coração tem tanta dificuldade em crer que Deus, Ele é aquele que supre? Por que às vezes nós temos tantas dificuldades em olhar para a nossa vida e saber que Deus, Ele há de agir no tempo certo? Por que às vezes o nosso coração duvida tanto da bondade de Deus? A resposta para isso é quando nós não entregamos completamente a nossa vida ao senhorio do Senhor. Isso vai nos fazer duvidar. Quando nós olhamos e nos debruçamos na palavra de Deus, ela irá revelar um Deus que ama, que cuida e que se importa. E o desejo do meu coração é que você aprenda a confiar no doador da vida, para que você aprenda a confiar naquele que é provedor. Mas eu e você também, nós devemos confiar e colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Colocar Deus em primeiro lugar na nossa história. Se Deus, Ele é meu Pai e Ele tem cuidado, por que a ansiedade me consome? Será que eu estou vivendo como os pagãos? A minha vida, quando guiada na confiança do Deus Todo-Poderoso, ela irá fazer com que eu me encontre com um Pai de amor e eu experimentarei a paz que excede todo entendimento. Verso 31. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é quem corre atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Você que crê, que conhece ao Senhor, que conhece o amor de Deus, aprenda a confiar nesse Deus que oferta e oferece todas as coisas para a nossa vida e que a gente não viva como os pagãos, aqueles que a ansiedade tem tomado conta. Mas nós temos a oportunidade de experimentarmos vida abundante, exercitando a nossa fé no Senhor. E o salmista sabia disso, tanto que ele escreve lá no Salmo 37, no verso 25,
Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado e nem os seus filhos mendigando o pão. Deus fiel que cuida dos seus. Queridos, na verdade, a essência da ansiedade é a desconfiança com relação a Deus, onde nós duvidamos que o Senhor, Ele irá agir, talvez por causa de sua vontade, mas eu tenho uma informação importante para você. Se preocupar demais pode refletir a falta de fé e isso é pecado. Pecado precisa ser confessado e abandonado. Se talvez a falta de fé tenha tomado conta do seu coração, você precisa sentar no colo do Pai, conversar com Ele, ter um relacionamento discipulador ali com Deus e você possa pedir perdão. E para que Ele possa, através do relacionamento, fortalecer a sua esperança baseado na fé. Transforme a sua lista de preocupações em uma lista de confiança em Deus. Faça isso, transforme a sua lista de preocupações em uma lista de confiança em Deus. Faça com que esses itens que preocupam o seu coração se tornem em motivos de você celebrar a ação do Deus vivo que Ele fará sobre a sua vida. A melhor forma de derrotarmos a nossa ansiedade, a ansiedade que está no nosso coração, é nos livrarmos dela, lançando diante do Senhor para a glória de Deus Pai. Eu não sei qual é o toque de Deus com esta mensagem em seu coração, mas uma coisa eu sei que talvez Deus trouxe você até essa palavra para que você possa fortalecer a sua fé. E eu queria que você pegasse a caneta, um papel, um bloco de notas e você começasse a anotar aí coisas que têm roubado a paz do teu coração, que têm feito você se preocupar demais, talvez esteja roubando o teu sono, para que você hoje ainda faça uma oração entregando isso nas mãos do Senhor. E você vai guardar essas anotações para que você possa colocar a resposta de Deus, aquilo que o Senhor fará a partir de hoje. Você aceita esse desafio? Faça isso. E depois você vai ter uma experiência linda e maravilhosa para contar da sua fé que foi exercitada no Senhor e na sua confiança depositada no trono do Deus Todo-Poderoso. Que Deus abençoe a sua vida e você experimente o sobrenatural de Deus sobre a sua mente e o seu coração. Onde estão os pescadores, os cativos a buscar, a servir e a cuidar? Onde estão os lavradores, com sementes a lançar, regam vida ao caminhar? Onde estão os chamados a fora anunciar, humildes mas prontos a avançar? Somos nós, igreja, um corpo em serviço e amor, a casa do Espírito, voz do Senhor, o braço estendido do Pai que em nós vivo está. Somos nós, a noiva que vive a palavra pregar, proclama o reino até Cristo voltar, e até que Ele venha por Ele resistirá. Somos nós. Reunidos para adorar, aprender e ensinar. Onde estão os que se doam, sempre prontos a ajudar, a acolher e consolar?
somos chamados a serem sal e luz. Para nós vivas de Jesus, somos nós, igreja, um corpo em serviço e amor, a casa do Espírito, voz do Senhor, o braço estendido do Pai que nós vive está. Somos nós, a noiva que vive a palavra pregar, proclama o reino até Cristo voltar, e até que Ele venha por Ele resistirá. Somos nós, a igreja, eleita geração, sacerdócio real e santa nação. Somos povo de Deus pelo mundo anunciar as grandezas daquele que um dia nos chamou e das trevas à luz nos resgatou para sempre o seu santo nome glorificar. Somos nós, igreja, um corpo em serviço e amor, a casa do Espírito, voz do Senhor, o braço estendido do Pai que nós vive está. Somos nós, a noiva que vive a palavra pregar, proclama o reino até Cristo voltar, e até que Ele venha por Ele resistirá. Somos nós, Somos nós, somos nós. Eu espero que você tenha sido abençoado e que o amor de Deus envolva você de tal forma que a alegria do Senhor envolva o seu coração. Eu quero convidar você a estar conosco no próximo domingo, às 9 da manhã, na nossa Escola Bíblica Discipuladora. Venha tomar café com a gente. Às 9 nós estaremos tomando um café gostoso aqui e às 19h30 nós estaremos reunidos no nosso culto de celebração. Toda a igreja em ajuntamento para ouvir a palavra de Deus e para exaltar o nome do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.